Gravando. Então, pessoal, vamos lá. Sexto ano, mais uma aula, correto? Nós vamos continuar o Egito. Agora vamos entender sobre as cidades e as profissões. Quando falo ofícios, pessoal, é a mesma coisa que profissão, tá? Não tem dificuldade. É só um nome aí. Complica um pouquinho para vocês. Deixa eu grifar aqui, então. Ó, ofícios é a mesma coisa que profissões. Ok? Ok. O Felipe falou assim, uai, hoje não seria a devolutiva? Vai entregar a devolutiva até às 6 horas. Ô, não, professor! Mas agora é tudo live, gente. Agora toda a explicação é em aula. Ok? Aí ele falou, Professor, Oi, Nicole. eu tentei mandar a devolutiva, tentei, e não tá indo. Você tentou colocar no campo lá o campo da atividade? Sim. Tá bom. No finalzinho da aula eu te ajudo, ok? Mas você recebeu a minha devolutiva? Depois, eu vou conferir. Fica tranquilo. Comece lendo para mim. Vai, Letícia, para compensar ontem. Do início? À medida que... Até onde que eu leio? Até o final do parágrafo. Tá. À medida que... Sai daqui! Meu cachorro tá no meu pé. À medida que os domínios egípcios se expandiram e a economia se desenvolveu, novas profissões apareceram. Por exemplo, carregador de sandálias, Olha. trabalhador que levava sandálias para o faraó e uma chaleira com água para lavar seus pés. Nossa, que mimado. Ou de passageiro, pessoa encarregada de caçar as aves no céu, pois acreditava-se que elas traziam sorte. Passarinheiro. Olha aqui. Duas profissões totalmente estranhas, né? Teria que carregar as sandálias do faraó e também levar uma chaleira para lavar o pé do faraó. A outra... Professor, você falou isso ontem. Nós já vimos essa página? Já. Eu até grifei. Verdade. Todo mundo, gente. Olhem aí, todo mundo. Ana, Felipe, que estava ontem. Daniel. Olha. Calma aí, deixa eu ver. Lucas, a gente já grifou da página... Deixa eu ver aqui. Não, grifou não, mas a gente viu. A gente leu. A gente da página leu. 17 a gente leu, então? Então perdão. Então, perdão. Mas é para grifar alguma coisa? Ó, deixa eu colocar o que é para grifar para vocês. Deixa eu ver o que precisa. Eu tô vendo sobre a ansiedade. A população obrigava. Certo? Dessa forma, egípcios. Tumbas. Aqui, ó. As cidades foram construídas e começaram a desenvolver joalheiros, sapateiros, oleiros. Grifa? Pode grifar onde eu estou grifando. Tá, eu vou pegar meu marca-texto. Ok. E nas cidades do porto, que é próximo ao mar, também se desenvolveu comércio. Eu vou grifar todo o texto. Pode grifar só essa parte que eu estou colocando, Nicole? Pode? Essa parte que eu grifei aí tá ótimo. Tá bom. Mas aquela parte que eu tinha grifado já é tarde demais. Tá bom. Calma aí, professor. Calma. A gente falou já da estrela, já falou dos camponeses,
daqueles, como é que era? Aqueles que eles são obrigados a trabalhar para pagar dívida. Ah, os camponeses e os escravos. Isso, escravos. E Nossa, sobre perdi. essas profissões. Ah, então tá ótimo. Era isso mesmo. Eu vou passar para a próxima página. Todo mundo já grifou, gente? Não. Sim, Tá bom. Ô, professor, Oi, Daniel. onde que tá os vídeos lá da live? Da lição? Tá na atividade. Tá o link. Ah, você postou já? Postei. já. A Ana me pediu ontem e eu postei. Então, Podemos, gente? Porque senão vai atrasar muito. Podemos, professor, podemos ir. Podemos Tá bom. Olha, prosseguir. live. Ana aqui. Vamos para a próxima página. Agora vamos ver. também falou do sacerdote, que eram tipo ministros, dos vizirs e Que dos ministro? Era presidente, ó, era rei. É tipo ministro, eu falei. Sim. Tá bom, então se eu fosse um egípcio, Não, vamos eu lá, poderia... Lucas. Ó, continua para mim, Letícia. A mulher, a situação da mulher no Antigo Egito. Pode ler. Calma aí, que eu vou ler na apostila que é melhor. Tá bom. A situação da mulher no Vida Egito. dos homens e das mulheres no Antigo Egito. Fica quieto! Calma aí. Deixa ela ler, ô, Lucas. Vai. Vou até desligar o microfone. A situação da mulher no Egito Antigo é muito debatida entre os pesquisadores. Há, de um lado, os que defendem que os homens e mulheres tinham os mesmos direitos e importância social, e, de outro, os que avaliam que as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária naquela sociedade. Para estes, as rainhas, faraós, só assumiram o trono porque não havia sucessores do sexo masculino. Então, o que acontece, Letícia? Que nessa época do Egito Antigo, as mulheres, realmente, em relação aos outros povos da antiguidade, elas tinham um certo direito a mais, certo? Professor, Só um minutinho, Nicole. Só que outros historiadores falam que realmente elas dependiam ainda dos homens, que estavam à mercê do que o homem queria, o que o homem falava. Então, tem os dois lados aí que falam o que poderia acontecer com as mulheres. Pode falar, Nicole. tenho duas coisas para falar. A Pergunta. primeira, nessa época eles já se vestiam, tipo, com cabeça de bicho. Então, na verdade, eram pinturas, tá? Ou representações de arte, como se fossem deuses. Os deuses que tinham metade animal e metade homem. Eles eram assim? Segundo a crença deles, sim. Era metade. Olha aqui, ó, tinha um monte de animal voando aqui. Continue, Letícia, depois eu passo para outra Pra pessoa. grifar isso daí que você colocou, professor? Pode grifar, Sofia. O Egito Eu já fica grifei onde? aqui. Fica na No O África, Egito fica na na África, parte norte. na parte norte da África. Pode continuar, Letícia. Apesar da incerteza... Tô esperando eles ficarem quietos só. Vou Tá, desligar o pode microfone. começar agora. Apesar da incerteza, parte dos pesquisadores admite que as mulheres egípcias tinham mais direitos em comparação à maior parte das civilizações antigas. Em geral, podiam exercer os mesmos ofícios que os homens e aparecer em público sem restrições. No entanto, os direitos não eram os mesmos para as mulheres de todas as camadas sociais. Se as mulheres da elite tinham ampla proteção legal, isso não acontecia com as mais pobres, como as camponesas e artesãs. Ainda assim, estas podiam
recorrer aos tribunais caso se sentissem injustiçadas. Então, o que que acontece, pessoal? Ó, em relação, que nem eu já tinha falado para vocês, em relação às mulheres na antiguidade, tá? Antes de Cristo, no Egito a mulher tinha mais direitos, certo? Em relação às outras. Em geral, como tá falando aí... Feministas? Oi? É tipo feministas? Na época, não. Na época, não podemos dizer assim. Mas, em geral, ambas poderiam ter o mesmo ofício que os homens, tá? E dependendo da classe social que ela tivesse, se fosse mais rica ou mais pobre, ele teria mais ou menos poder. Vamos dizer, classe social mais alta, ou seja, da elite, né, mais poderosa, teria mais direitos. As classes mais pobres, menos direitos. Certo? Sim. Muito bem. Professor, Até quando é sua aula, professor? E, né, professor? Até As meio, mulheres eu acho que até não- meio-dia a gente consegue acabar. Quem perguntou da aula. É por causa que, tipo, minha bateria tá pouca já. Coloca, você consegue carregar? Coloca para carregar Carregar em todo mundo. e deixa bom. junto. Tá. Diga, vamos continuar para a gente conseguir terminar até meio-dia. Pode continuar, Letícia. Leia esse último parágrafo só. Tá, calma aí. Deixa eu terminar de grifar a última linha ali. Ah, tá. Aí, ó, falta só mais uma hora. Aonde é? O foninho de alguém tá muito forte. É os homens. Isso, os homens e mulheres, pode ler. Os homens e mulheres podiam adquirir bens próprios. Os casamentos podiam ser arranjados ou não. E nada indica que houvesse uma cerimônia religiosa ou jurídica. Era realizada apenas uma festa para celebrar a união do casal. É provável que os homens se casassem entre os 16 e os 20 anos, e as mulheres por volta dos 14 anos. O divórcio já existia e podia ser solicitado por ambos. As razões podiam ser várias, como adultério, incapacidade de gerar filhos ou desentendimentos entre o casal. Então, gente, se nós pensarmos na antiguidade, né, tinham coisas evoluídas e atrasadas, tá? Vamos supor, o casamento poderia ser arranjado ou não. Ou seja, o mais velho da família falou que essa pessoa é uma boa pessoa para se casar. A mulher poderia aceitar isso ou não. Então, isso é avançado se a gente pensar na antiguidade. Outro ponto o homem e a mulher poderiam ter bens materiais, ou seja, ter uma casa, ter um espaço para plantar. Olha, Então, também, professor, já tinha divórcio também, que é raro. isso, o divórcio E lá poderia acontecer de ambos os lados, ou para o homem ou para a mulher. O negócio Professor, que você pode abaixar um pouquinho? a minha tela? Ixi, mas vai tirar o que eu grifei. Qual parte que você está com dificuldade de enxergar? Não, acho que abaixar O Chique Abaixar o tá volume. fazendo com a mão ali. Sofia, Abaixar o volume? tá alagado? aqui assim. Enfim, Deixa pra lá. eu vou terminar essa parte. Eu vou terminar essa parte para você, que daí eu consigo descer. Então, gente, o que era estranho, que não é comum no nosso tempo, é o quê? Que com 16 e aos 20 anos, o homem já poderia casar. E as mulheres... Nossa, então daqui 4 anos eu ia casar. Então, com 14 anos, a mulher já poderia casar. Então, é isso que muda. Professor... Não, se ela quisesse, Nicole, não era obrigado. Se ela quisesse. E outra coisa que eu preciso falar para vocês é que o seguinte, o que poderia gerar o divórcio? Se acontecesse a traição, se não pudesse ter filho a mulher, ou se tivesse um desentendimento do casal.
Isso era uma das... E se o homem não Poderia puder gerar. gerar filho? Calma aí, gente. Oi? Mas e Por se que o se homem... não pudesse gerar filhos? Se a mulher não pudesse ter filhos por algum problema. problema nessa parte. Isso. Oh, mas se o homem não pudesse gerar filho? Também, muito bem. Ô, Também não, professor, também É, só separaria mulher. dele. Também. Oi, Professor. Daniel. o meu celular buga quando ele tá mexendo, carregando com fone. Ixi, entendi. Então mexe no Professor, computador. Mas, professor, Ô, Daniel, então pra eu vou gravar de qualquer forma, tá? A aula. Tô gravando essa live, tá? Eu vou Professor. tentar ficar até... Tá bom. Diga, Professor. Sofia. Mas de qualquer jeito, tipo, mesmo pra eles ficar juntos, eles tinham que ter filhos? Então, se Não. ambos quisessem filho. É que no Egito Antigo, gente, eles achavam importante ter muitos filhos para manter uma boa velhice, certo? Para manter uma boa velhice para os mais idosos da família, eles achavam que era importante ter bastante filhos. Então, se a mulher ou o homem não pudesse ter filho, é uma coisa que não é valorizada no Egito Antigo. Viu? Certo? Por isso tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Assim, o homem não pode ter filho. Se ele não puder ter filho, tiver algum problema. Igual a mulher. Tá bom. Mas, Mas enfim, o homem, ele não era obrigado a ter um monte de mulheres? não necessariamente nessa cultura. Na família hebraica, que eu passei para vocês, eu falei que sim. Ô, professor, Oi. se a criança... Olha, se o casal que queria que a criança morresse, a criança ia morrer ou Não, não por ia que morrer? queria querer que a criança morresse, Lucas? Talvez, tipo, nascesse com algum problema que os pais não gostavam. Ah, não. Só em Esparta acontecia isso. Na Grécia. No Egito não acontecia isso, não. Ah, tá. Então, Entendeu? amém. Já grifaram tudo dessa E já página também aqui, acontece gente? isso, professor. Sim. Vou apagar então, tá? Calma aí, eu vou passar para a próxima parte. Então, gente, historicamente falando, a mulher no Egito ela tinha mais direitos do que outras em outras civilizações, ok? Religiões. Em outras civilizações, outros povos, né? Civilizações. Isso. Ô, Felipe, leia para mim o que está embaixo dessa escultura aqui, ó. A escultura em granito. O Matheus está assistindo a aula, professor. O meu irmão está assistindo a aula, ele quer aprender história. Entendi, sem problema. Felipe, tá me ouvindo? Eu não tenho nada para você, então vou ficar aqui. Ixi, Felipe não tá me ouvindo? Não, Felipe, acho que tá com o microfone desligado. Eu tô te ouvindo, eu só não tô querendo abrir o microfone porque minha mãe tá Dizer, trabalhando. ele não quer falar. Ah, tá bom, tá bom. Eu não sabia, mudo. Felipe. Então pode continuar para mim, Daniel, por favor. A escultura em granito Mãe. O microfone dele tá bugado, professor. do Daniel também. Ah, ele caiu, né? Leia para mim então, Aqui. Lucas. A escultura em granito origina do templo da rainha faraó Hatshepsut. Isso, pode ser. Nome japonês, que legal. Vai. Em Teabás, Hatshepsut é esposa de Tutmés. Tutmés com 2 L. Segundo. Tutmés segundo. Tutmés segundo. Ele governou o Egito da porcaria. Pera. O que aconteceu? Eu cliquei na Sofia, agora eu tô vendo imagem da Sofia. Diminui a tela. Não, professor. Imagina. Eu não consigo sair da imagem. Ai, meu Deus. Eu não consigo voltar. Fecha e abre de novo. Tá bom. Aqui, ó, voltar. Aê. Deu certo? Matheus. Papel higiênico aí. Voltei.
Tá bom, pode continuar. No Egito do século... No século... 15 antes de Cristo. 15 a.C., por mais de 20 anos, ela sucedeu o trono do faraó com apoio dos sacerdotes Isso. em 1479 antes de Cristo, Isso mesmo. e tornou-se a primeira mulher que governou o Egito. Ela esteve à frente do reino e deixou um importante legado e material. A exemplo de templo de Obeliscos. Então, gente, ó, essa rainha faraó aí que vocês estão vendo que o Lucas leu, era muito importante. Morreu, então, o marido dela, ela assumiu o poder porque o filho era menor de idade. Só que mesmo depois que ele ficou maior de idade, o povo gostou tanto do governo dela que ela continuou governando. Então, muito importante. Foi a primeira faraó do Antigo Egito. Ok? Muito importante. Gostou, professor. Outra que foi muito importante também foi a Cleópatra. Calma aí, engasguei. Cleópatra. Cleópatra, meu irmão sabe o nome dela, professor. Tempo pra acabar isso aí. esse vídeo? Cleópatra. Ó, eu vou escrever aí, ó. Cleópatra. Meu irmão sabe o nome dela. Vou escrever aqui no chat para vocês. No livro do... Vai ter sim para a semana que vem, ô Felipe. Então, gente, tiveram sim faraó, mulher. Então, foi muito importante para a história, ok? Vamos É pra gente continuar. pesquisar sobre isso aí? Não, ainda não. Eu vou lançar no portal para vocês. Fica tranquilo. Cleópatra. Eu Não. vou pegar um pouco. Não vai precisar pesquisar, não. Gente, continuando, ó. Essa parte da imagem da mulher e dos homens, gente, por favor, escutem. Essa parte aqui do textinho das mulheres e dos homens, fiquem tranquilos que a gente já falou sobre isso. Ok? Vamos Mas, já professor, para a religião egípcia, que deve falar sobre os deuses. Calma aí, Lucas. Essa parte aqui da religião egípcia é a parte dos deuses, tá? Porque eles eram politeístas. Leia para mim, Nicole. No Egito. Uai, Cleópatra é um... Professor, Essa partinha aqui de cima, ó, Nicole. professor, antes de a Nicole ler, professor, eu queria falar uma coisa. Diga, rapidão. Assim, né? Então é só. Então a gente não vai ler o texto que tá aqui em cima. Mulheres. Essa parte de cima a gente já falou sobre ela. Ia ser mais repetitivo. Tá. Bom. Posso ler? Pode ler, Nicole. No Egito. No Egito, a religião estava presente em todos os momentos da vida. Havia todo um panteão de deuses cultuados, mas cada cidade, cada vila e cada lar poderia cultuar divindades específicas. De tempos em tempos, os deuses relacionados à dinastia do faraó poderia chegar a ser uma divindade cultuada em todo o Egito, já que o faraó também era uma escolhida dos deuses. Muito bem. Calma aí, só um minutinho. Essa parte é muito importante, tá, gente? Essa parte do... Calma aí. Grifa. Isso. Pode grifar, gente. Muito importante. Ó, esses povos, então, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá bom? Cada cidade poderia ter o seu deus, mas poderia também ter um deus que todo mundo cultuava. Um deus importante em todas as cidades, estados ou cidades mesmo do Egito, certo? E muito importante.
E o Professor, faraó era um qual era o deus? escolhido dos deuses, certo? Então o faraó... É que ele- Calma aí, Professor. gente. Professor falando. Calma aí. Ok, o professor quer falar. O faraó, ele pode ser um escolhido dos deuses. Por isso que ele tinha tanto poder. Isso é muito importante. Professor, Oi, eles eram Nicole. obrigados a adorar o faraó? Quem? Os deuses? Não, os camponeses que eram da vila, os escravos, eles eram obrigados a adorar o faraó? Na verdade, Ô, quem professor. mais adorava os faraós era justamente os mais importantes. Porque daí ele ganhava Professor? poder com isso, certo, Nicole? Sim. Diga, Felipe. Professor, tem mais uma pergunta. Professor, Calma aí, só deixa o Felipe perguntar rapidinho. Diga, Felipe. a gente vai ter que fazer uma redação sobre a Paleolatra. Não, Cleópatra. ainda não. Eu vou lançar ainda para vocês a lição. Não esquenta a cabeça, não. Depois eu falo para vocês o que vai precisar ser feito. Pode ler a segunda parte Professor, aí. você já postou a devolutiva? Já, ontem mesmo. É semanal, então o aluno vai ter uma semana. Deixa eu terminar de ler. E voltando. Pode ler o próximo parágrafo, Nicole. Os Ah, nomes não, dos... deixa eu ler o próximo, depois o Nicole. Depois eu deixo você. Vai, Nicole. Obrigado. Os nomes dos governantes e das pessoas comuns também estavam ligados aos deuses. Por exemplo, o nome do jovem faraó Tutankhamon, Isso. Tut significa imagem, Wakon, né? Isso. Wakon, Significa One. vida. a vida, e Amon era o nome de um deus. Assim, seu nome pode ser traduzido como a imagem vida do deus Amon. Outro exemplo é o nome do faraó Ramsés. Ah, esse eu ouvi. Ramsés II. Esse é importante. Desenviado. Ra significa Não. Deus do Sol. Isso é E legal. Menes, nascido. Portanto, pode ser traduzido como nascido por desejo de Ra, o Deus do Sol. Muito importante essa parte, gente, que é assim, os faraós tinham tanto ligação com os deuses que em seus títulos, né, o título do seu nome era uma representação dos deuses, como o Tutankhamon, que era a imagem viva do deus Amon, e também o Ramsés, que era nascido por desejo de Ra. Então, muito importante. Eles eram tá, gente? obrigados a ser chamados assim? Na verdade, era um título, era uma nomeação, e era muito importante essa nomeação, Nicole. Os pais que davam o nome para ele ou os deuses que enviavam para os... Na verdade, era um título. Coloque Qual de quando Ramsés. tem o título de um rei? É Dom Pedro I. É um título que ele ganha. Na verdade, o nome dele não é Dom Pedro I, né? É um título que ele ganha por causa de ser da realeza, de ser muito importante. Certo? Então ele pode ser o Dom Pedro Qual é o 24º. nome de Dom Pode. Pedro II? É Pedro de Deus do céu. Alcântara. Nossa, ele tem uns 30 sobrenomes, Nicole. É muito longo. Sério? Isso. Professor, parece que tá numa cozinha. Dois sobrenomes. Oi, Letícia. Parece que você tá numa cozinha. Eu estou. É o Sabe? fundo. É o fundo da cozinha. Deixa eu ver. Continuando, gente. Eu estou na minha sala de... As características dos deuses. Pode ler para mim, Lucas. Obrigado, professor. Por que chove tanto? Por que chove tanto em alguns meses? Aumenta seus tons. O dia e a noite. Porque a lua tem fases. Questões como essas, assim como hoje, pode ter respostas religiosas. O deus Hapi, por exemplo, era a divindade que trazia as inundações e cobria a terra com o humus. O que é humus, professor? Humus é o que fertiliza a terra. Quando inunda o rio
o Rio Nilo inunda uma parte de terra, o humus ele acaba fertilizando a terra. Então você Bom, falou professor. sobre isso. Isso, eu Muito falei obrigada. já. O que é a pi? Fertiliza. Fertilizante. As Manda pra ninguém. É porque foi tudo isso. oferendas, as A oferendas gente vai abrir o de canal, não sei se você ouviu. de Rabi exprimiam a esperança de um bom ano de colheita. Muito bem. Então, o que acontece, gente? Os O deuses, Deus era bom de colheita. na verdade, os deuses, eles serviam para ajudar os seres humanos, e o faraó, obviamente, a explicar alguma coisa, ou a beneficiar um determinado setor. Ah, professor, dê um exemplo. Como ele falou aí, ó. Quando a terra estava muito seca, eles falavam para o Deus das cheias do Nilo Que era ajudarem Rabi, ajudarem a a ter um fertilização bom das ano de terras. colheita. Gente, por Vai ter um favor, bom o ano de professor está colheita. falando. Escutem. Viu? Deixa o Então, professor falar. isso. Então, esse Deus, que vai ser o Deus das cheias do Nilo, ele acabava ajudando, né, segundo a crença deles, a encher o rio, né, a inundar a terra para ficar fértil e para eles poderem plantar. Então, os deuses, segundo a crença dos egípcios, ajudavam na vida, no dia a dia das pessoas, certo? Certo. Gente, antes de passar para a próxima página, eu vou fazer o seguinte: todo mundo já grifou? Não, eu não. É pra grifar. Ô, professor, eu queria Aqui do passar lado, mais ó. uma Eu não escrevi coisas essas legais. setinhas e esses Pode deuses escrever. eram responsáveis. Pode Ah, então escrever. Então, na questão da formação continuada, eu vou trabalhar com eles, tentar formar neles essa questão, das habilidades, das tecnologias,